queremos abraçar os irmãos que já estão chegando por aí. Estamos aqui com o professor Gabriel Teodósio, Alexandre Maceno, e o pastor que está aqui com o seu violão no campinho, tá bom? E compartilhe com a gente. Você já pode pegar aí seu exemplar das lições bíblicas, sua Bíblia Sagrada, tá bom? Para a gente compartilhar do ensinamento bíblico. Mas nesse momento nós queremos fazer uma oração inicial, não é? Nós queremos pedir ao pastor Maurício para fazer essa oração. Oremos ao Senhor. Senhor amado, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua presença, tanto aqui conosco, Senhor, como nos lugares onde os teus servos estarão acompanhando a transmissão desta live. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus e te agradeço agora e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 400 da nossa harpa cristã. E se você estiver reunido aí com a sua família, toma o seu exemplar também da harpa cristã e louve com a gente nesse momento. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, oh doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, um homem incomparável. Em Jesus, um Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, para todos sempre. Nós queremos dar início aqui ao nosso estudo das lições bíblicas. Vamos estudar a lição que foi passada domingo, né? Lição de número 12, que tem como título Jesus, o homem perfeito. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, mas reais, perfeitas e plenas. Glória seja dada ao nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo de número 2, e versículo do 40 ao 52. Quero convidar aqui Gabriel para a gente fazer uma leitura participativa, né? Para a gente ter os irmãos participando conosco. Graças a Deus já temos 33 irmãos conectados. Compartilhe essa live. Diga ao irmão, está acontecendo um culto online. Vá lá no WhatsApp e chame ele, tá bom? Para participar com a gente. Já temos aqui várias irmãs, vários irmãos que estão com a gente compartilhando. Tome de posse aí a sua Bíblia, seu exemplar aí das lições bíblicas. Lucas capítulo de número 2, versículo 40 ao 52. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa.
E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Versículos 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiraram a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Vamos todos, Gabriel. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Jesus. Né? O objetivo geral da nossa lição é clarificar que Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os objetivos específicos está expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus, tá bom? A nossa introdução, ela vai trazer basicamente 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto importante da nossa introdução é que o autor ele se preocupa em apresentar para nós o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito e nele devemos agir, pensar e falar, tá? Então, o primeiro ponto aí da nossa lição, ou a base introdutória, né? Desde a sua encarnação, a encarnação do Filho de Deus, né? E o autor nos propõe a pensar desta forma. Um outro ponto também, dentro da nossa introdução, né? O autor deixa claro que a humanidade de Jesus não é aparente e sim real. Sobre essa questão aparente e real, a gente vai trazer os pontos importantes no decorrer da lição, né? Entendendo que existem tantos estudos que mostram pessoas que não acreditam nessas duas naturezas que Jesus ele tinha. Um outro ponto também é afirmar que Jesus Cristo teve 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ambas não são conflitantes, mas perfeitíssimas. Então, a gente precisa entender que a natureza divina e a natureza humana, elas não são de ordem de conflito, ou para gerar conflito, mas elas são perfeitas e elas trazem um esclarecimento atípico para que a gente possa continuar crendo na pessoa bendita de Jesus. Mas antes de entrar aqui no primeiro ponto da lição, que vai trazer Jesus como verdadeiro Deus, né? Eu queria que Gabriel começasse explicando um pouco sobre essas 2 naturezas, né? Que digamos, Gabriel, que vai ser o cume da nossa lição, né? Se a gente dividisse a lição em 3 partes, a primeira lição seria a atribuição da natureza divina, em segunda parte, a natureza humana e depois Jesus Cristo como homem perfeito. Então, basicamente, Gabriel, a gente tem 3 eixos muito importantes nessa lição, né? E eu queria que você já desse sua base introdutória com relação a essas 2 naturezas de Jesus. Bem, para começar, para facilitar a nossa compreensão,
É preciso que a gente entenda, se a gente recorrer à declaração de fé, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vamos encontrar que a nossa fé, ela é monoteísta, portanto nós acreditamos em um único Deus, e que esse Deus ele consiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se ficar claro para nós essa questão, nós já passamos à segunda pessoa, que é a figura de Cristo, ou a pessoa de Cristo, que nós vamos estudar hoje, e vamos entender que essa figura de Cristo, ela consiste em 2 naturezas, uma espiritual e outra terrena, na verdade. Sobre a espiritual, nós vamos encontrar que o próprio ministério de Jesus se destacou justamente por essa autoridade. Nós poderíamos, na verdade, comparar com outros líderes e dizer que outros, por mais que ao longo da história tivessem vindo a essa terra e tido um discurso muito eloquente, que chamasse muito a atenção das pessoas, na verdade o ministério de Jesus não se destacou tão somente por palavras, mas por ações, mas pelas obras sobrenaturais. Então aí já fica claro acerca da natureza espiritual de Cristo. Se a gente se reportar lá ao batismo, a gente vai ver o próprio Deus falando acerca de Cristo naquele batismo, dizendo a expressão bíblica: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, inclusive se a gente for parar para observar, a expressão filho de Deus, o filho amado, a gente vai encontrar essa expressão do próprio Deus relacionada a Cristo 69 vezes nos evangelhos sinóticos. Então veja a importância da gente ter o entendimento disso aí. A gente vai entender que existem outras linhas que tentaram, outras linhas heréticas, na verdade, que tentaram a todo custo desconstruir esse entendimento de Cristo como divino, com seu atributo de divindade, na verdade. E nós sabemos que se isso é desconstruído, então nós temos um mero personagem que se destacou na história da humanidade, que no máximo marcou o calendário, mas que não, se a gente seguir essa linha, não alcançou o objetivo que era de salvação. Então é muito importante a gente, na verdade, se aprofundar nesse tema, para que a gente não venha a cair nessas linhas que trazem esse entendimento, não é? Em detrimento a isso, Gabriel, já entrando no ponto né, da natureza divina de Cristo, né, o comentarista faz questão de frisar a questão da sua eternidade, né? E é tanto que ele vai citar Isaías 9:6, né? E dentre outras situações que se reportam a essa eternidade, a sua própria eternidade, né? É verdade. Se a gente for lá para o Evangelho de João, a gente vai ver no primeiro versículo, João dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a gente vai ver Cristo não como alguém inferior na Trindade, ou não como alguém criado como um Deus inferior, como alguém que se colocar de forma herética, acho que entre o primeiro século e o segundo, por aí na história. Então, a gente entender essa questão é muito importante. Então, e a gente percebe que antes mesmo, né, da encarnação, o Senhor, ele já estava com o Pai, né? E aí no Pai, ele criou todas as coisas. Então, a gente precisa deixar claro isso, que mesmo antes, né, de todas as coisas, com a questão que Gabriel trouxe, a questão da Trindade, né? Cristo já havia, né, já estava ali naquele momento, aguardando o momento certo, né, para chegar e se apresentar às nações. A gente vai ver isso mais na frente, né, mas a gente está tratando aqui a pessoa de Cristo enquanto divino. E em detrimento a isso, Gabriel, quando a gente pensa na sua eternidade, a gente também chega à questão dos atributos, né? Digamos que são as características que pontualizam que o Jesus que estava na Terra, ele não era 50% homem e 50% Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus, né? Na questão dos atributos, isso deixa-nos mais convictos, mais firmes, né, com relação à sua divindade. É verdade. A gente pode citar como atributo de Cristo a eternidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência dele. Isso a gente chama de atributos incomunicáveis, quer dizer, esses atributos
eles não se estendem aos homens. Eles são exclusivos de Deus, da divindade, que é Cristo. O autor vai trazer que Jesus Cristo é a fonte da vida, e vai referenciar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem a vida em si mesmo, João 5,16 e Hebreus 7,16. E aí ele vai continuar e vai dizer, sendo Deus de Deus, é imutável, quer dizer, é a característica que o capacita a não mudar. Nós, seres humanos, estamos em constante modificação. Nós, ao longo da história, nós tivemos um pensamento, hoje podemos mudar e daí vamos ressignificando. Mas se tem uma característica de Deus que é imutável, é porque ele não muda. E aí a gente, trazendo para a atualidade, a gente entende que tudo que ele pensou no princípio permanece até hoje. Se a gente parar para ver, a moral, num sentido mais relativista, como o mundo coloca, ela vai mudando, vai se relativizando. As pessoas passam a ter visões de mundo diferentes, compreensões acerca de coisas que acontecem no mundo diferentes. Porém, quanto a Deus, essa moral não é relativista. E a gente precisa reforçar muito isso e ter muito isso claro para nós, para que nós não caiamos nessa lógica relativista que meio que nos sufoca nesse contexto social em que vivemos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um modelo de moral, de ética, que perdura durante todo o período da humanidade. Se a gente parar para pensar, é essa imutabilidade dessa ética e dessa moral que nos fez chegar até aqui e permanecer até aqui enquanto sociedade, inclusive. E aí a gente, olhando para a figura de Cristo, a gente vê o impacto que Cristo trouxe a essa terra, no sentido de garantir a nossa existência enquanto seres humanos. Porque se não for a Bíblia e a moral cristã, talvez o ser humano, talvez não, certamente o ser humano, ele não saberia viver em sociedade, tendo em vista que o que temos de lei, de moralidade, ela vem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e a importância da gente valorizar tudo isso. Isso ainda falando do caráter imutável dele. E aí depois a gente passa de forma mais rápida o segundo atributo, que é incomunicável, que é onipresente. Então ele é o único que pode estar em todos os lugares. Onisciente é o único que sabe de todas as coisas e... complementa aqui, onisciente, onipresente e onipotente. É aquele que pode todas as coisas. Então a gente tem claro esses atributos que o comentarista, nós poderíamos citar outros mais, mas o comentarista aqui na verdade vai pontuar esses 4 como sendo base para a gente compreender toda a lição. O atributo de eternidade, como a gente viu lá em João, só recapitulando, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E onisciência, onipresença e onipotência. Só para a gente voltar lá, quando a gente para pensar naquele versículo de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Algumas doutrinas ou algumas heresias, na verdade, vão nascer e vão tentar dizer de que Cristo ali foi criado. E a gente precisa estar muito atento a isso, para entender de que quando o apóstolo João ele faz essa citação, ele está fazendo um recorte da humanidade. E está, na verdade, dizendo que ali, no princípio, está fazendo referência ao princípio da humanidade, o princípio do universo, e não ao princípio de Cristo. Então, é bom que a gente fique atento a isso, porque existe uma doutrina herética que, quando vê essa questão de princípio, ela tenta canalizar ou dizer que ali é o princípio de Cristo, quando na verdade não. Cristo permanece na eternidade, ou esteve na eternidade para com Deus. E nesse tópico em que o comentarista traz, né, são os atributos e grandezas e perfeições. Então, entenda que são 3 coisas em um único tópico, né, fortalecendo a questão da divindade de Jesus, né? Esses aspectos nos tornam mais ainda, né, a firmeza sobre a grandeza desse Deus, em que, embora foi humano, mas que tinha a sua natureza também divina. Em contrapartida com isso, Gabriel, a gente vai ver que em Filipenses 2, capítulo 5 ao versículo 11, né,
a gente vai ver que Paulo vai exclamar dizendo que esse mesmo Jesus se esvaziou da sua glória, né? Se esvaziou, mas não deu a sua divindade. Então, observe que em meio a todas essas questões, ele se esvaziou da sua glória para se fazer presente na terra, mas a sua divindade ele não o deixou, né? Ele não deu a sua divindade. E isso é interessante porque vai nos fortalecer mais ainda nessa perspectiva de que ele é 100% homem e 100% Deus, né? Se esvaziou da glória, nós entendemos que é aquele momento em que ele deixa o trono de glória e vai se fazer no meio de nós, né? Mais uma vez, fortalecendo aqui João, né? Como o Gabriel falou, né? Fortalecendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, estava no meio de nós. É importante a gente compreender, e o pastor Claudenor foi muito feliz quando colocou já na epígrafe desse subtópico, de que ele esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade. Uma coisa é ele ter se submetido a essa terra, se colocar na forma humana, encarnar-se, estar no meio de nós, e aí muito cuidado para a expressão encarnar-se, para não confundir com o viés do espiritismo. Encarnar-se, vestir-se em corpo humano, vir de forma no corpo humano. E aí é muito interessante essa observação, a gente perceber que ele esvaziou-se da sua glória e não do seu atributo de divindade. Então ele não deixou de ser divino quando veio a esse mundo, ele deixou a sua glória. E pode terminar. Pronto, então aí a gente já finaliza basicamente esse primeiro tópico, né? Onde fala das duas naturezas, e aqui a gente citou a primeira natureza, que é a natureza divina, né? A natureza do Senhor Jesus. E agora nós vamos complementar com a segunda natureza, que é a natureza humana, né? Em detrimento da natureza humana, né? A gente sabe que Jesus estava no anseio do Pai, como coloca basicamente aqui o autor da lição, no primeiro ponto, né? E antes da sua encarnação, o Senhor já estava no meio, no anseio do seu Pai, né? É interessante isso porque a partir deste momento, né, a gente vai ver nitidamente o quanto o Filho, né, Jesus Cristo, estava tão presente, né, junto nessa perspectiva inteira. Ele vai comentar, o comentarista vai acrescentar assim: mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação, né? Mais uma vez reforçando o texto de João, né? João 1. Quando a gente fala de Jesus enquanto homem, é preciso deixar claro de que Cristo teve o mesmo desenvolvimento que qualquer criança teve. Então, a questão da divindade não anulou o seu desenvolvimento. Nós vamos ver Cristo se desenvolvendo, nascendo de Maria, de uma concepção. A gente viu que o próprio Deus disse, o anjo, na verdade, quando anunciou a Maria, o anjo disse que a concepção de Maria seria pelo Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, embora tenha sido concebido pelo Espírito Santo, quando Jesus nasce, ele tem um desenvolvimento como qualquer outra criança tem, tanto no aspecto cognitivo, quanto mental, quanto físico, quanto intelectual. A gente vai ver isso muito claro no desenvolvimento de Jesus, quando ele sobe até Jerusalém, e aí a gente poderia pensar de que ele, por ser Deus, por ter esse atributo de divindade, ele não precisou aprender, quando na verdade não. Cristo se debruçou como qualquer outra criança se debruçaria para aprender acerca da lei, dos profetas. Então é muito importante que a gente tenha isso claro, porque às vezes a gente tende a pensar de que por ser Deus, tudo parece que meio que caiu do céu e ele aprendeu tudo instantaneamente, quando na verdade não, ele seguiu um processo cognitivo, intelectual, físico, na maior normalidade. Perfeito. E isso declara, né, na lição, na leitura bíblica em classe, Gabriel, que a gente fez, né, que o texto vai dizer, o texto inicial, ou textual, melhor dizer, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens.
no versículo 52, né, que é o texto áureo, né, mas no versículo 40 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, né, de fato, só reafirmando o que o Gabriel disse, mesmo tendo a sua divindade, mas ele precisou, né, crescer ali dentro daquela cultura, dentro dos seus costumes, né, aprendendo basicamente ali junto com os seus pais. Gabriel, mas a gente percebe que essa criação, né, do pai para com o filho, seu próprio Jesus, a gente percebe que já havia sinais que já sinalizavam a vinda de Jesus, né? E aí a gente vai ver que isso foi notado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né? Isso foi notado também no Novo Testamento. O que é que a gente poderia acrescentar sobre essas duas? Sobre a visão, sobre as revelações que eram chegadas, como um alerta que Jesus estava vindo, na verdade, que chegaria como promessa de Deus. Na verdade, se a gente voltar lá para o Gênesis, a gente vai ver o primeiro Adão falhando nesse projeto. A gente pode até dizer, como o pastor Claudionor de Andrade disse, que Adão ele falhou no paraíso, no Éden. Então a gente vai ver isso acontecendo, o pecado entrando no mundo e as suas consequências também, como algo automático ao pecado, como Deus já havia advertido a Adão. E depois disso acontecer, Deus chama todos eles, como todos nós já conhecemos, e ali acontecem as consequências, vem sobre eles, na verdade, as consequências, mas vem também uma promessa de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, tão logo o homem tenha pecado, tão logo o homem tenha errado, Deus já havia, nós sabemos que desde a eternidade, Deus já havia programado a salvação para o homem, para a humanidade. E aí a gente entende outra coisa, de que o pecado ali aconteceu, mas não pegou Deus de surpresa. Porque às vezes a gente tende a pensar numa lógica puramente humana e a ver como que as coisas estivessem dando errado e se desequilibrado, quando na verdade nada foge ao controle do nosso Deus. A gente poderia até fazer uma aplicação prática ao que nós estamos vivendo hoje. Nada foge ao seu criterioso controle. Então poderia parecer que naquela situação em que Adão errou, Deus tivesse sido pego de surpresa, como se Deus fosse alguém que fosse pego desprecavido, quando na verdade não. Já existia um projeto, isso não anula o erro do homem, mas já existia um projeto e ali já nasce a promessa de que Deus enviaria o seu filho, nascido de mulher, como veio Jesus, e que ele salvaria a humanidade dos seus pecados. Mais para frente a gente vai ver Isaías também profetizando acerca do Filho de Deus e também trazendo como Emanuel. E aí é muito importante a gente ver essa questão do Emanuel, o significado do nome em si. Ele diz justamente do que Jesus foi para nós e que é o Deus conosco, que é o Deus entre os homens. Então não era algo longe, era algo perto. Ele veio, ele se absteve, como a gente já disse, da sua glória, não da sua divindade, veio para o meio de nós, fez-se humano, justamente para compreender as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e veio a esta terra. Então, ao longo do Antigo Testamento, desde que o homem pecou, passando pelo profeta Isaías e diversos outros profetas que nós poderíamos citar aqui, eles anunciaram que esse Cristo viria. Então a gente pode dizer também que Israel, quando Cristo nasceu, ele não pegou Israel de surpresa, porque Israel, Deus já havia providenciado diversos profetas que estavam ali, chamando a atenção de Israel para a vida do Messias, para a vida de Jesus. E é interessante, Gabriel, que em Gênesis, né, ele é, na verdade, a semente da mulher. Em Malaquias ele é o sol da justiça, né? E tudo isso corrobora com as profecias, né, que foram se formando e deixando isso bem mais claro, essa vinda, né, do Senhor Jesus. E aí a gente está trazendo esse primeiro ponto, né, esses primeiros pontos iniciais, trazendo a questão das profecias. E o terceiro ponto vai afirmar
a respeito dessa encarnação que aconteceu exclusivamente no Novo Testamento, né? A partir de João, a partir do evangelista João, né? Onde vai narrar essa questão. E a gente precisa entender que essa humanidade, né, volta a se repetir, não ilusória, mas de forma real. Embora concedido sobrenaturalmente, o seu nascimento não foi tão natural quanto o nosso, né? A gente precisa deixar claro isso, Gabriel, porque mesmo ele tendo sido gerado pelo Espírito Santo, né? Mas aí a gente vai ver mais adiante que todos os, digamos, os sintomas, os sinais que qualquer mulher, né, que esteja grávida, passe, Maria passou também. Isso deixava claro que naquele momento, né, a natureza humana estava presente ali. Ele estava sendo gerado de forma, né, que estava presente a natureza humana, né? Mais uma vez, se a gente recorrer à nossa declaração de fé, a gente vai encontrar que nós compreendemos o homem de forma tricotômica, isto é, composta de espírito, alma e corpo. E aí a gente tende a olhar para Cristo e achar que isso se deu de forma diferente, quando na verdade não. Cristo era composto de espírito, alma e corpo igualmente a nós. Dessa forma, sentiu fome, sentiu sede no aspecto físico. Se a gente voltar para a tentação do deserto, Satanás, quando tentou a Cristo, tentou também na área física, quando disse, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Então veja que Jesus estava ali numa situação de fragilidade física, vamos dizer assim, estava jejuando por aquele período de tempo, e Satanás ele vai tentar justamente no aspecto físico. Então, como alguém pode defender, e tem uma linha herética que defende de que Cristo veio à Terra apenas de uma forma que a gente poderia dizer teofânica, por uma aparição sobrenatural, e eles defendem essa visão. Quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente vê, na verdade, tira a conclusão de que não. Cristo veio espírito, alma e corpo. E nessa condição teve necessidades assim. Se a gente se reportar a outro texto bíblico, a gente vai encontrar na questão de Lázaro, quando Lázaro morreu, a gente vai encontrar ali o menor versículo bíblico, onde diz Jesus chorou. E aquilo foi, na verdade, Jesus externando uma emoção que ele tinha. E daí a gente entende que Jesus também tinha alma como nós, tinha sentimentos como nós, sentiu emoções como nós. É verdade. Eu quero só reafirmar que esse tópico, né, ele vai, na verdade, nos trazer evidências concretas sobre a humanidade de Jesus. Por que, irmão Alexandre? Que evidências são essas, né? A primeira evidência, né, é que sentiu nossas dores, né, e incômodo, teve fome, teve sede, né, lá no Jardim do Éden, né, passou por agonia, tristeza profunda, e aí traz a nossa semelhança, né, a semelhança do próprio Jesus. E aí a gente traz a questão, Gabriel, da tricotomia, né? E que ele tinha corpo, alma e espírito, né? E isso faz ligação com o ser humano, né? De ordem com as suas emoções, de ordem psíquica, aí vem a questão do corpo, né? Dotado de corpo, alma e espírito. Então, essas evidências, Gabriel, são surpreendentes para que a gente mais uma vez acredite, né, ou reforce essa credibilidade que o nosso Deus, embora sendo divino, ele também teve características evidenciais humanas. Não é? Verdade. E aí a gente vai ver que quando, por exemplo, quando Cristo foi para antecedir os momentos que antecediam, na verdade, a hora de Cristo ir ao Calvário, a gente vê Cristo ali no jardim do Getsemane. E é interessante como a Bíblia deixa muito claro como as emoções de Jesus estavam ali tão presentes. Quando Jesus começa, a própria Bíblia vai dizer que Jesus começa a angustiar-se. Então a gente vê ali o sentimento de ser humano mesmo, a humanidade de Jesus ali muito clara, quando ele sente essa emoção de uma forma tão intensa pelo que iria passar, o medo, o temor, ele estava sendo entregue nas mãos dos homens,
E isso se reflete fisicamente, inclusive, quando ele começa a soltar gotas de sangue, a gente entende que talvez seja uma dilatação dos capilares. Então a gente vê que toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela vai evidenciar de uma forma muito enfática de que Cristo era composto de espírito, alma e corpo. E é interessante esse ponto que Gabriel está trazendo, porque o sentimento de Jesus naquele momento, o que ele estava sentindo naquele momento, era uma dor muito forte, tanto que o texto vai nos afirmar e a gente começa a perceber que era uma tristeza de fato profunda. Sabe por quê? Porque naquele momento ele iria se ausentar do Pai. Aí a gente traz uma parte prática, né? Nós estamos fazendo a leitura, né? O ensinamento da lição, mas a gente precisa aplicar algumas coisas dentro da nossa vida, né? E aí o pai estava se ausentando do filho e o filho sentindo Gabriel, né? Já a ausência do pai. E muitas vezes, com inúmeras situações que às vezes são tão pequenas, e nós se afastamos de Deus, né? Às vezes não fazemos mais aquilo que a gente estava fazendo, não adoramos a Deus, não fazemos nosso sacrifício, e nós não sentimos absolutamente nada, não é? E Deus, e Jesus, com a sua divindade humana, sentiu naquele momento a sua dor. Lógico que ele sabia toda a situação que ele ia passar, mas ele também sentiu, e ele estava sentindo já a ausência do Pai. Por quê? Porque já estava prescrito que ele ia passar por aquele momento, né, muito difícil, muito delicado da sua vida. Seguindo nessa aplicação prática, a gente toma para as nossas vidas e vê que a nossa vida deve ser, na verdade, uma relação de dependência de Deus. Nunca passa pela nossa mente o pensamento de ser uma pessoa totalmente autônoma e dono das nossas próprias vontades e se distanciar de Deus. E Jesus deixou um exemplo muito forte para nós. Em ocasiões específicas em que Jesus saía e se ausentava de todos porque ia orar, e deixou para nós o valor da oração como um local de ligação com Deus, de dependência, na verdade, de Deus. A gente dá continuidade entendendo que esse mesmo Jesus, né, agora nascido de plenitude, ou na plenitude dos tempos, o livro de Gálatas, ou melhor, a carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, vai nos dizer que Paulo afirmando, dizendo: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim que recebemos a adoção de filhos. Dentro dessa perspectiva, o comentarista vai trazer a presciência de Deus, Gabriel, né? Dentro dessas questões, a qual já trazia o levantamento dos três significados das culturas, que a gente vai ver que era a Grécia, Israel e Roma, né? A presciência de Deus já antecipando, já fortalecendo que o fim já estava chegando o momento de preparar o filho, né, para mandar, e essa cultura, esse povo iria recepcionar o próprio Jesus, né? Eu acho que como é interessante, como é divino as coisas do Senhor, porque antes de mesmo acontecer, ele já estava alertando com as profecias, né? E é interessante que quando as coisas estão perto de acontecer, né, a recepção vai acontecer na Grécia, em Roma, né? Isso é muito interessante, a preparação do próprio Deus para receber aquele ser que, embora humano, mas um ser divino no meio da população, né? Isso a gente observa até mesmo quando João Batista veio. E o propósito de João Batista era justamente de preparar o caminho para que o Salvador viesse. Então vejam que mais uma vez a gente repete: nada foge ao criterioso controle de Deus. Enviou João, e João ali foi preparando o povo. João, que se denominava como uma voz que clamava no deserto. Então foi preparando todo aquele cenário para que Cristo chegasse. E depois o comentarista vai até trazer, como Alexandre já trouxe, a questão das culturas, a questão das estradas,
que davam acesso, quer dizer, que facilitavam a expansão do reino de Deus nessa terra. Dessa questão do nascimento, né, na plenitude dos tempos, né, a gente poderia até nos aprofundar, irmãos, nesses conteúdos, nesse texto, tá? Mas aí a gente está dando uma corridinha para a gente tentar trazer os tópicos, todos os tópicos da nossa lição. O quinto tópico que ele vai trazer é a respeito de em Israel, né? Em Israel, Jesus era apresentado ao mundo, né? O Filho de Deus, segundo a carne, e também filho de Davi e Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e Roma, né? E aí a gente vai ver que ele teve uma educação harmônica e perfeita, mais uma vez, Gabriel, trazendo aí essa educação, né, com sabedoria dada de Maria e José, né? Essa educação foi ensinada também, até porque se a gente fosse construir ali o contexto histórico do nascimento de Jesus, a gente ia ver que existia um propósito de Deus também, né, para aquela família, as características de José, as características de Maria, né, e colocar Jesus dentro daquela família, logicamente que teve as suas características. Por quê? Porque era algo divino. E Deus sabia a quem ele estava entregando. É tanto que quando Deus anuncia a Maria, né, ele já tem as suas características, porque Maria, quando Deus chama José, Deus já apresenta as suas características, porque José. Então, a gente vai entender que a sua vivência humana inicia, na verdade, a partir do nascimento, né, e se vai construir, Gabriel, nesse contexto familiar apresentável também diante de Deus. Quando a gente para meditar e trazendo para os nossos dias, a gente vai observar que Maria tinha um cuidado muito grande com Jesus, tanto no sentido de proteção, tanto Maria quanto José, de proteção, quanto no sentido de ensino. Isso porque o anjo tinha avisado a Maria de que o que nela estava gerado era o Salvador do mundo. Portanto, era motivo de muito cuidado, de um zelo enorme por aquilo que ali estava sendo criado. Se a gente fizer uma aplicação prática para os nossos dias, nós vamos ver, existia ali um projeto que estava nas mãos de Maria para ser cuidado, que era Jesus. E nos dias de hoje, se a gente aplica nos dias, a família muitas das vezes negligencia muito a questão dos filhos, que são na verdade projetos de Deus. E está nas mãos desse projeto para ser executado inicialmente pelos pais. São os pais que dão esse início na execução desse projeto. E Maria e José são um exemplo, na verdade, para a nossa contemporaneidade, para a nossa sociedade, que às vezes tem tanto negligenciado o cuidado dos filhos. Pois é. A gente vai fazer uma pausazinha aqui, vamos cantar só um refrãozinho do Porquê Ele Vive, só para a gente dar uma respirada aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai... queremos abraçar aqui os irmãos que estão conectados, né? Estou vendo que o pastor aí já fez uns seus comentários, né? Todos os irmãos, irmão Silvio, né? Não dá para me ver agora porque eu saí e entrei novamente, mas os irmãos de Alcaçuz, os irmãos de Pirangi do Sul, eu vi o presbítero Walter, enfim, todos os irmãos que não dá para a gente citar nome, seja abençoado nesse momento. Esse é o momento em que a igreja ela se reúne para propagar o evangelho genuíno do Senhor Jesus, né? E nós devemos se alegrar com o Senhor. Porque Ele vive. Tem na sua voz. Porque Ele posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive.
Aleluia. Vamos para o nosso, finalizando aqui o nosso terceiro tópico, que nos diz Jesus, o homem perfeito, tá? Quero mandar um cheiro totalmente especial, um abraço, um cheiro para minha esposa, irmã Luciana, que está lá em Alcaçuz. Deus abençoe todos os irmãos que estão ligadinhos conosco, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Jesus, o homem perfeito, Gabriel, vai nos trazer mais uma vez, firmar, na verdade, essa humanidade de Jesus, né? Enquanto ele era homem, enquanto ele era divino, mas ele também era um homem, ele é um homem perfeito, né? E aí eu acho interessante a estruturação da lição, Gabriel, porque o comentarista teve a preocupação de trazer a divindade, de trazer a humanidade de Jesus, e ele finaliza dizendo que ele é perfeito, né? Que ele é perfeito. E aí a gente vai entender que essa humanidade de Jesus era tão real quanto a nossa, né? E ele não usou, Gabriel, da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Quantas vezes Jesus foi tentado, né? E ele suportou a tentação, né? Quantas vezes ele teve sede, né? Quantas vezes ele passou por um momento difícil na sua vida, mas ele poderia ter usado a sua divindade, né? A sua divindade que ele tinha para se usufruir daquele momento, mas não, né? Então, observe que ele, em meio a tudo que ele realizou, ele era um homem perfeito. Vale salientar que todos os milagres que Jesus realizou foi em favor dos que os procuravam. Jesus nunca procurou realizar sinais para o seu próprio crescimento ou para que o seu nome fosse exaltado. É tanto que em várias postagens, em vários versículos bíblicos, Gabriel, a gente vai ver o próprio Jesus dizendo assim: olha, não falem o que aconteceu aqui, né? Não digam o que aconteceu aqui. Isso é muito, muito válido, muito interessante. Isso nos afirma que ele, de fato, é um homem perfeito. E padeceu suas dores, seus sofrimentos humanos, né? Mas continuou sendo um verdadeiro homem de Deus na terra. E essa questão de agir em benefício próprio, se a gente voltar lá para o deserto, foi justamente no que Satanás tentou. Jesus tinha uma necessidade e diante daquela necessidade Satanás olha para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, precipita-te daqui abaixo. E aí usa a palavra para dizer que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que teus pés não tropeçem nenhuma pedra. Então veja que às vezes, se a gente voltar e abrindo uma observação aqui, Satanás ele tentou Jesus e de uma forma, vamos dizer assim, desqualificada, vamos dizer assim, distorcida, ele usou a palavra para tentar Jesus, porque sabia que um discurso frágil, um raciocínio frágil, jamais iria fazer Jesus cair, mas usou da necessidade e tentou, de uma forma errada, logicamente, na interpretação bíblica, tentar Jesus. Mas a gente vai ver que em hora nenhuma Jesus usou do seu poder, da sua divindade, dos seus atributos, para agir em benefício próprio de si. E aí a gente vai ver, Gabriel, que o comentarista vai se preocupar em trazer a questão do último Adão, não é? E trazer aí que Adão fracassou no Éden, o último Adão, né, triunfou no deserto e no Calvário. Para salientar que quando o comentarista fala do último Adão, ele está fazendo a ligação do próprio Jesus, ligado diretamente à sua natureza humana, né? E que ele superou, ele venceu. Logicamente que a gente sabe que venceu, né, com os atributos, com a força do Pai, mas ele estava ali como um ser humano perfeito, um ser humano que não recuou, um ser humano que não olhou para trás, um ser humano que sentiu dores, como a gente já falou, né? Então todas essas características estavam totalmente sobre ele. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados, né? E aí o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Nós finalizamos aqui
eu queria que Gabriel nos trouxesse assim um apanhado geral, né? Geral assim de todos os pontos mais importantes, Gabriel, para que a gente pudesse fixar, né, os pontos mais importantes dessa lição de hoje. Só para finalizar esse versículo, se a gente parar para meditar, e a gente vai ver Jesus, o comentarista trouxe aí, semelhante, e a gente se indagar, por que não igual? E aí a gente vai ver que existem diferenças. Eu estava pontuando aqui, meditando, pontuando algumas coisas de que nós seres humanos, nós temos 3 principais inimigos. Nós temos o mundo, o diabo e a natureza pecaminosa. Então veja que são 3 inimigos nossos enquanto seres humanos. Cristo ainda nessa terra, ele não tinha esse inimigo da natureza pecaminosa. Então esse pecado que nós trazemos, que nós chamamos de original, que trazemos desde Adão, Cristo não tinha. E por isso o comentarista vai dizer que ele era o perfeito sumo sacerdote, o perfeito para que nos religássemos a Deus, porque além de não ter falha, além também de passar, a Bíblia vai dizer que ele era homem experimentado nos trabalhos, quer dizer, ele viveu as mesmas dificuldades que nós. Então era um perfeito sumo sacerdote. Então, se a gente parar para fazer um resumo geral do que nós aprendemos aqui, nós aprendemos sobre Jesus como verdadeiro Deus, entendemos a sua divindade, entendemos que ele é tanto 100% homem quanto 100% Deus, e isso não é conflitante, não é junto, uno, mas também não é conflitante. E a gente passou a ver Jesus como verdadeiro homem, portanto a sua divindade não anulava a sua humanidade, enquanto o homem deixou muito claro os seus sentimentos no âmbito da alma, no âmbito do espírito quando orou, no âmbito da alma quando chorou, no âmbito do corpo quando sentiu fome e sentiu sede. E por fim, o que nós já trouxemos, ultimamente, Jesus, o homem perfeito. Então vimos que era o perfeito sacerdote, era na verdade o único que poderia resgatar a humanidade. E por que não dizer que não existe outro caminho além dele? E aí mais uma vez a gente evidencia essa questão do relativismo. Por mais que se apresentem outras possibilidades, outras formas, outros caminhos, somente ele é o caminho, a verdade e a vida, como bem disse no Evangelho de João. Se você, meu amado irmão, está assistindo essa live que ainda não professa a mesma fé que a gente e sabe que nós estamos passando por um momento muito delicado no nosso mundo, na nossa nação, nós estamos aqui dizendo para você que Jesus é o único caminho que pode nos ajudar nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Enquanto o mundo está preocupado, nós estamos adorando a Ele, buscando ao Senhor, porque sabemos que só dele vem aquilo que nós não tenhamos, ou que nós não temos. Tá? Então, se você precisa de algo nesse exato momento, se você está necessitado de alguma coisa, nós não sabemos, mas o Senhor, Ele tem aquilo que nós precisamos. Só o Senhor, Ele é o homem perfeito, tá bom? Nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conectados conosco. Nós queremos fazer uma oração de fé, uma oração apresentando os irmãos que estão conectados, apresentando os irmãos que estão enfermos, apresentando também as causas impossíveis. Nós vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, né, para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, abençoando de uma forma totalmente especial. Se a gente fosse perguntar agora na live, certamente tem alguns irmãos que têm aqueles pedidos, né, aquelas suas orações específicas, e nós queremos convidar você, aonde você estiver nesse exato momento, curve a sua cabeça, tá? Chame a sua família, reúna a sua família, eles vão fazer um clamor agora, né? Apresentamos a nossa igreja, apresentando a nossa nação, apresentando essa situação em que nós estamos vivendo, para que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas, porque nós sabemos que Ele já continua
tudo está no controle do Senhor. Nós sabemos literalmente disso. Então, eu quero convidar você para juntar a sua família, chame a sua família, chame os meninos, junte assim um perto do outro, tá? E diga para eles, nós vamos orar agora, nós vamos interceder pela nossa casa, pela nossa nação, pela nossa vida, pela nossa igreja, crendo, porque nesse momento, irmão, só o Senhor que pode nos fortalecer, só o Senhor que pode nos ajudar. Nós não somos e não tenhamos a capacidade de alcançar, mas o Senhor, Ele é quem segura na nossa mão, é quem nos fortalece, é quem nos aviva, é quem nos dá alegria, né? E é por isso que nós estamos aqui, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Vamos orar, vamos apresentar ao nosso Deus nesse exato momento. Precioso Deus e amado Pai, Deus, nós estamos, Senhor, em Tua presença nesse exato momento. Deus, Tu és conhecedor, Senhor, de tudo que nós estamos passando, e desta feita já Te apresentamos o nosso Brasil, a nossa nação, Senhor, que tem sido impactada, Senhor, por este vírus, Senhor, que possamos até dizer que é devastador, meu Pai, que as lideranças, tanto governais, como do Ministério da Saúde e entre as outras lideranças, Senhor, tem procurado várias maneiras para conter, Senhor, este vírus. Nós temos, Senhor, sentido, Senhor, que com tudo isso que está acontecendo, Tu estás no controle de todas as situações, Tu estás no comando, Senhor, da nossa nação, Tu estás no comando, Senhor, da nossa vida, Tu estás no comando, Senhor, da nossa família, da nossa casa, da Tua igreja, Senhor, a qual Tu levantaste para ser igreja, Senhor, para ir e falar, Senhor, a verdade, para aproveitar os meios de comunicação, como nós estamos fazendo aqui, Senhor, para que o Teu nome seja propagado aos quatro cantos, Senhor, desta terra. Nós Te louvamos, Senhor, porque temos visto que a Tua mão tem estado estendida, Senhor, para com o Teu povo, para com esta nação, para com a Tua igreja, Senhor. Deus, eu quero Te apresentar os enfermos nesse exato momento. Aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que está enfermo, aquela criança, Senhor, que está enfermo, Senhor. Deus, no poder e na autoridade que há no Teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor, que toda enfermidade, Senhor, que seja ela na cabeça, dores de cabeça, que seja na garganta, que seja coriza no nariz, que seja obstrução no nariz, Senhor. Deus, que seja cansaço, dor no corpo, não sei o Senhor, mas qualquer que seja a enfermidade, ó Deus, que possa ser desfeita no poder, Senhor, e na autoridade do Teu nome. Leva, Senhor, saúde a essa casa, leva alegria a essa casa, leva alegria, Senhor, a este lar, Senhor, que talvez tenha encontrado tristeza, que tenha encontrado angústia, Senhor. Nós sabemos que Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, e é em Ti, Senhor, que nós estamos confiando. Sem Ti, Senhor, nós não teremos solução. Sem Ti, Senhor, nós não teremos para onde ir, mas quando nos apegamos, Senhor, a Ti, nos aproximamos de Ti, Tu és o nosso socorro bem presente no momento de angústia. Deus, aonde houver, Senhor, uma vida necessitada, Senhor, chega, toca, Senhor, trazendo, Senhor, a libertação, trazendo a cura, trazendo, Senhor, a salvação também, Senhor, para aqueles que, todos os internautas, Senhor, que estão, Senhor, neste momento conectado conosco, meu Pai. Deus, que Tu coloque por terra, Senhor, todas as circunstâncias. Deus, e que este momento não impeça-nos de nos sermos quem nós somos, Senhor. Verdadeiros servos Teus, Senhor, que clama em meio à dificuldade, que clama em meio à crise, que sente a Tua presença, Senhor, que neste lar, que no seu lar, ele seja bombardeado neste momento com a presença do Altíssimo, que você nesse exato momento sinta a presença de Deus,
que você seja impactado com a presença do Altíssimo, pois nós estamos longe, mas o Senhor, como nós pregamos aqui, Ele é onisciente, Ele é onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Receba de Deus a cura, receba de Deus o renovo, receba de Deus a restauração aonde você estiver. Eu sinto graça nesse exato momento, eu sinto a presença do Senhor. Aleluia. Embora o inimigo tenha usado seus artifícios, sei lá, tentar parar a igreja, mas a igreja, ela está de pé. Sabe por quê? Porque você está vivo, porque você está de pé, e nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus pela sua família, que está conectado conosco agora, nessa oração, aplicando nos seus corações a preciosa palavra do Senhor, e dizendo: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu sei, Senhor, que no vale, no deserto, na prova, na cova, Tu estás comigo. Sinta o alívio de Deus aí nesse exato momento, sinta a presença dEle, porque Ele está trabalhando nos corações aflitos, Ele está trabalhando no seu coração nesse exato momento. Sim, você que passou o dia aflito, angustiado, Deus está trabalhando no seu coração nesse exato momento. Deixa eu dizer uma coisa para você: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. O Senhor tem aproximado, o Senhor quer seus filhos mais próximos, o Senhor tem chamado a atenção nesse exato momento. Então nos aproximamos a Ele, nos chegamos a Ele. Oh Deus, eu quero Te louvar, Senhor, por esta riquíssima oportunidade que Tu, Senhor, nos tem nos concedido. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Maurício, Senhor, a sua família, toda a sua casa, seu corpo de obreiro, a igreja, Senhor. Continua dando a ele sabedoria e entendimento. Louva a Deus pela vida dos coordenadores, das congregações, na pessoa do pastor Beto, na pessoa do pastor Raimundo também, Senhor. Deus, toda a igreja, o jovem Gabriel que esteve com a gente, toda a igreja, Senhor, de Pirangi do Norte, toda a igreja do Rio Grande do Norte, do Brasil, do mundo, Senhor, que se conecta nesse momento, Senhor, com a Tua presença. Que a Tua mão, Senhor, continue estendida sobre as nossas vidas, nos abençoando em nome de Jesus. Receba a graça do Senhor, receba o abraço de Deus, tá bom? Para que você seja impactado pela glória de Deus, tá bom? Nós queremos te agradecer. Quero dizer que amanhã tem mais, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero passar para Gabriel dar suas considerações finais, para a gente encerrar esse momento tão gostoso na presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar expondo a palavra de Deus, agradecer a sua audiência nesse momento, pedir a Deus a bênção sobre a sua vida, que Deus continue lhe abençoando, que você continue aplicando à sua vida a preciosa palavra de Deus. Amém.